Práticas iniciáticas diárias, segundo Jorge Adoum, o Mago Jefa. Jorge Elias Francisco Adoum, Mago Jefa, nasceu no dia 10 de março de 1897 e morre no dia 4 de maio de 1958. Nasceu no Império Otomano. E migrou para o Equador, onde traduziu muitas obras do árabe para o espanhol. Ele também pintou, esculpiu, compôs música, praticou medicina natural e escreveu mais de 40 volumes sobre ciências ocultas. Ele dirigia um consultório particular especializado em hipnotismo, magnetismo e sugestão. Ele teria realizado inúmeras curas consideradas milagrosas em seu tempo. Depois de 1945, ele viajou para o Chile, Argentina e Brasil. Faleceu então no Rio de Janeiro em 58, aos 61 anos de idade. Ele era o pai do romancista equatoriano Jorge Henrique Adoum. Adoum, cuja biografia é contada no livro Adonai, ensina muitas práticas e disponibiliza para todos. A maioria de seus livros é publicado pela editora Pensamento no Brasil. O Adoum é uma grande base para aqueles que buscam estudar o misticismo. Para começar, vamos usar o livro As Chaves do Reino Interno, da editora Pensamento. Vamos primeiro entender o que é o reino interno, o reino de Deus, para o Adoum, antes de colocar as práticas. O reino de Deus é um, porém diversificado em muitos. O absoluto é a própria realidade que mora em todo ser, visível e invisível. É o íntimo do homem, o sol central invisível. Pelo amor se chega à unidade, pela imaginação se chega ao íntimo. O corpo humano é a diversidade da unidade. Cada parte do corpo vibra numa nota e despede uma luz distinta. Porém, cada nota corresponde a um centro do cosmos, e cada luz equivale a um raio do Sol central. O Mestre dos Mestres, o Homem-Deus, nos disse: busca o reino de Deus e seu justo uso, e o resto ser-te-á dado por acréscimo. Depois disse: o reino de Deus está dentro de vós. Estando o reino de Deus dentro do homem, este deve procurá-lo dentro do seu próprio organismo, do seu próprio corpo, para chegar um dia a unir-se com ele e identificar-se com o Deus íntimo que se acha no seu interior. A iniciação. Em todas as escolas herméticas, há uma cerimônia com a qual se recebe o candidato, chamada cerimônia de iniciação. Essa cerimônia, longe de ser compreendida pela maioria dos candidatos, é uma ação muito significativa, cuja verdadeira importância está oculta sob a verdadeira aparência do véu exterior. A palavra iniciação, derivada da latina initiare, do latim initium, início ou começo, deriva-se de duas: in, para dentro, e ire, ir, isto é, ir para dentro, penetrar no interior e começar um novo estado das coisas. Mas quem entra e como se pode entrar no mundo interno? Da etimologia da palavra, depreende-se que o significado da iniciação é o ingresso no mundo interno para começar uma nova vida. Porta da iniciação verdadeira que conduz ao reino de Deus no mundo interno é o coração.
Os egípcios praticavam a iniciação na Grande Pirâmide. Esse monumento maravilhoso jamais foi a tumba de faraós apenas, como pretendem demonstrar alguns sábios. A Grande Pirâmide é a fidelíssima cópia do corpo humano. Podemos dizer, simbolicamente, que é a tumba do Deus íntimo, que se acha dentro do homem. Para que o homem volte à unidade com Deus íntimo, deve procurar a sua própria iniciação em seu mundo interno. Assim como, nos tempos antigos, o aspirante devia penetrar no interior da Grande Pirâmide em busca da grande iniciação. A pirâmide do Egito se assemelha ao tabernáculo desenhado por Jeová. Ambos eram representação do corpo humano. Ambos eram a incorporação de grandiosas verdades cósmicas ocultas com o véu do simbolismo, cujos objetivos são a união do homem com o íntimo, por meio do seu pensamento. A iniciação cristã é o caminho do amor que leva à união com a divindade interna e seu primeiro grau é o batismo. Na iniciação antiga, o neófito, depois de alcançar a justificação pelo sacrifício, tinha de lavar-se ou banhar-se para poder entrar no próprio santuário. Mas o batismo não significa o fato material de submergir-se na água ou de ser rociado com esse líquido, porque esse fato não é mais que uma alegoria ou um símbolo, de maneira que o símbolo externo do batismo nos indica a necessidade de pureza interna dos nossos desejos e paixões, e isso pode ser efetuado em qualquer parte do mundo e a qualquer momento. O objetivo da iniciação não é a busca dos poderes mágicos, senão o sacrifício pelos demais. Sem esse requisito, não há religião, nem escola, nem ocultismo, nem misticismo. O iniciado deve converter-se em salvador do mundo, dissipando os horrores de uma época e de uma geração, carregando sobre seus próprios ombros o pecado do mundo. Nesse estado, fica o iniciado crucificado, o mais alto grau da iniciação que conduz à união com o íntimo infinito é a crucificação para a salvação da raça humana. Todos os aspirantes à iniciação têm de ser coroados de espinhos. Existe no fundo de cada religião a verdadeira iniciação, e a essa deve o aspirante volver toda a sua atenção e pensamentos. Cada religião e cada escola tem sua iniciação própria e todas vão dar num ponto só, pois tais iniciações são mero símbolo de uma realidade interna e nunca devemos confundir alegoria com a verdade. Práticas para a realização do reino interno. Saber sem praticar é como ter um tesouro enterrado que para nada serve, nem para ninguém. Para chegar à unidade, deve o aspirante praticar o que praticaram todos os profetas e mestres. No plano físico, ter um corpo são. No anímico, uma aspiração pura. No mental, uma concentração perfeita. Essas três condições relacionam-se umas com as outras. Não há corpo são se o homem não tem aspiração nem pensamentos sãos. Muitos são os meios de se conservar a saúde ou recuperá-la em caso de enfermidade. Vários são os meios de obter a aspiração pura e o perfeito pensamento. Podemos, todavia, reduzi-los a uma frase: obter equilíbrio físico, moral e espiritual. Nos parágrafos seguintes, encontrará o aspirante todos os conselhos necessários para exercitá-lo. Ao levantar-se de manhã, levante as mãos para o oriente, o leste, o sol, e diga: Sol espiritual invisível, Verbo divino que se acha fora e dentro de mim, agradeço-te o recobro da minha consciência. Dá-me a tua luz, tua força e o teu amor para unir-me a ti e amar a meu próximo como a mim mesmo. Permaneça nesse estado até sentir formigamento nas pontas dos dedos.
Coloque então as mãos sobre seu coração, dizendo: Agradeço-te, Pai, por me haveres enchido do teu poder e ofereço-me para empregá-lo em benefício dos meus irmãos. Faça 7 respirações rítmicas, pensando, ao exalar, na vitalidade que circula pelo corpo e que desperta os seus centros psíquicos. Depois, praticar com a maior pureza de pensamento 7 exercícios de respiração harmônica e equilibrada que consiste em tapar a narina esquerda, aspirar pela direita, contando mentalmente 8 palpitações do coração. Reter durante 4 palpitações. Tapar a narina direita e exalar pela esquerda durante 8 pulsações. Reter os pulmões vazios durante 4 pulsações. Repetir o mesmo exercício, porém dessa vez aspirando pela esquerda e tapando a direita. Durante as 8 pulsações, reter 4, exalar tapando a esquerda pela direita, 8 e reter 4, e assim sucessivamente até 7 vezes. Para quem tiver dúvida sobre o exercício, vou deixar aqui um vídeo da Fernanda Lima ou de algum yogi sobre essa respiração que se faz no yoga. Finalizados esses exercícios, deve o aspirante lavar bem a boca, encher um copo d'água, abençoá-lo, magnetizando a água, estendendo as mãos sobre o copo e pensando que a água se está impregnando com sua energia. Isso durante 1 minuto. Logo depois, deve tomar o conteúdo. Antes de cada refeição, deve lavar as mãos, estendê-las sobre os alimentos da mesa se possível, abençoando-os para afastar deles todos os átomos malignos neles introduzidos, quer por pensamento, quer pela atmosfera do ambiente. A bênção pode ser com a mão direita fazendo o sinal da cruz sobre o alimento, precedido por uma curta oração, como esta: Em nome daquele que está em mim, eu vos bendigo, criaturas de Deus, para que satisfaz as necessidades das pessoas que vos tomarem por alimento. Desejo de todo o coração que todo faminto tenha o que comer, assim seja. Ao sair para o trabalho e sempre que se encontre com os demais, deve desejar-lhes mentalmente a paz, olhá-los suavemente e repetir em silêncio uma frase de amor: Desejo-vos a todos paz e felicidade. Cumpre diariamente fazer uma obra de caridade. Deve buscar a quem beneficiar. Importa conservar o equilíbrio corporal ao sentar-se e manter-se e andar ereto. Nenhuma vértebra deve oprimir a sua irmã. Deve pisar sobre a planta dos pés e não apoiar muito nos calcanhares. Pense sempre no equilíbrio. A força corpórea tem sua contraparte superior no plano mental. Durante esses exercícios, importa afastar qualquer ocupação mental. A melancolia, a tristeza e as demais emoções negativas são ímãs que atraem, durante o exercício, átomos nocivos. O aspirante tem de limpar o corpo, externa e interiormente. O homem equilibrado respira com mais força e vigor, e a sua respiração sã, alegre, extermina todos os átomos destrutivos e enfermos. Se o homem respira segundo o ritmo da natureza, viverá sempre saudável, sentindo a palpitação saudável da vida. O banho externo representa o batismo das religiões. Os elementares da água exterminam os átomos impuros do corpo. Porém, o banho não significa punição para o corpo com a água gelada, nem com a água muito quente. A água exposta ao sol seria melhor. O banho de sol é como um batismo de fogo. Mata os elementos inferiores do fogo,
A limpeza interna consiste em respirar um ar puro dos bosques e dos campos. O homem não pode viver 2 minutos sem respiração. Também consiste a limpeza interna em tomar muita água durante o dia. Temos falado dos deveres do homem para consigo e com sua saúde. Tratemos agora de falar sobre os deveres para com seu próximo. A tolerância deve ser a primeira norma em sua vida e, sobretudo, com aqueles do seu próprio lar. Sempre que o iniciado receber uma ofensa indireta ou diretamente, deve dizer em seu coração: eu te bendigo, irmão. Eu te perdoo. O mal não está nos demais. As trevas estão dentro do nosso corpo. Quando a nossa luz iluminar nossa mente, o próximo não verá em nós a sombra do mal. Quem dá, recebe. É a lei. Quanto maior o sacrifício, maior a impessoalidade se obtém. O exercício dessas leis desenvolvem a alma e a vontade. O poder da vontade consiste em crer que se pode obter o que se deseja. Todos os sentidos devem trabalhar e o silêncio deve ser o princípio e o fim de toda realização. Irmãos e irmãs, esse é um convite a encontrarem um livro. Muitas vezes já se encontra em PDF. Tem muitos exercícios maravilhosos que eu li, foram 2 páginas apenas. E com certeza vão ser exercícios que podem mudar. Principalmente às vezes fazer um benefício, procurar fazer uma caridade diariamente, parar por alguns minutos, fazer umas respirações. Ainda que não se consiga cumprir tudo, porque não somos perfeitos, estamos em aperfeiçoamento, essas práticas tendem a alterar totalmente tanto o nosso ser interno quanto o nosso corpo externo, né? E também as nossas ocupações, os nossos projetos e as pessoas à nossa volta. Que vocês possam colocar e encontrar o livro para ler e sentirem-se atraídos por essas práticas, para que se encontrem com o Deus íntimo no templo interno. Um forte abraço a todos.